Na nossa primeira posição, o sorriso de ouro. A Câmara dos Deputados reembolsou o pastor Marco Feliciano por um tratamento dentário no valor de R$157 mil. O que ele botou no dente? O deputado do do Podemos, de São Paulo, disse que sofre de bruxismo. Bruxismo é quando você fica raspando o dente durante a noite para justificar essa... Vou chamar de farra mesmo. Não tem outro nome, com o dinheiro do contribuinte, porque quem pagou pelo bonito sorriso do pastor fomos nós. Detalhe importante, essa é uma doença que atinge cerca de 80 milhões de brasileiros. Quase metade do país. Só que a maioria não tem tanto recurso e tanto privilégio para tratar os próprios dentes. O fato é que cada deputado custa quase R$200 mil por ano aos contribuintes, só com despesas de saúde. Ninguém está falando aqui de verba de gabinete, ninguém está falando de gasolina para os carros, dos próprios carros oficiais, de aluguel, dos salários, de passagens de avião. A gente está falando só de gastos de saúde. R$200 mil por deputado. Além dos planos médico e odontológico, os parlamentares contam com uma regalia que qualquer trabalhador brasileiro sonharia: o reembolso garantido para cirurgias que o convênio não cobre. Você tem isso? Não, né? Os deputados têm. Confira na reportagem. Quanto vale o sorriso de um deputado? No caso do pastor Marco Feliciano, do Podemos de São Paulo, R$157 mil. Detalhe, o dinheiro saiu do bolso do contribuinte. A Câmara Federal reembolsou o parlamentar por um tratamento dentário realizado numa clínica de Lusiânia, a 60 quilômetros do centro de Brasília. O deputado se soma aos 40% da população brasileira que sofrem de bruxismo, problema que provoca o desgaste das placas. Bruxismo é o hábito de apertar ou de ranger os dentes. Marco Feliciano, que não apareceu hoje para trabalhar, justificou por meio de nota que o tratamento dentário caro foi indicado por um cirurgião como a única forma de aliviar a dor crônica que ele sentia e, com isso, evitar que a fala dele fosse seriamente prejudicada. Os 513 deputados custam por ano R$6 bilhões e 400 milhões ao contribuinte. Eles têm à disposição uma estrutura médica equivalente ao mini hospital, dentro do Congresso, com tomógrafo e uma UTI móvel. Há 70 médicos de 17 especialidades diferentes à disposição de parlamentares e servidores. Enquanto 70% da população brasileira dependem exclusivamente do SUS, todos os parlamentares possuem plano de saúde completo, bancado pela casa. E mais, caso o convênio não ofereça cobertura para um determinado procedimento, eles têm ressarcimento automático até R$50 mil. Acima desse valor, só com a autorização da mesa diretora. Foi o caso de Feliciano. No ano passado foram gastos R$8 milhões em reembolsos para 203 parlamentares. Um contraste com o Brasil, onde menos de 50% das pessoas visitam o dentista regularmente. Pode ser até legal, mas é absolutamente imoral. Numa população brasileira em que grande parte é desdentado ou banguela, é um absurdo se imaginar que nós estamos pagando, nós brasileiros, inclusive os desdentados, os banguelas, R$157 mil por um tratamento dentário. É por essas e outras que o parlamento brasileiro é um dos mais caros do mundo. A democracia não tem preço, mas o Congresso Nacional nos custa, por dia, cerca de R$28 milhões. No total, em 2018, foram gastos R$100 milhões só com a saúde dos deputados. Média de R$194 mil por parlamentar. No primeiro semestre de 2019, eles já gastaram 93 dos 127 milhões previstos para o ano todo. Olha aqui, o deputado Marco Feliciano, parece que a gente está fulanizando a questão e não é o caso. Isso vale para ele e vale para todos os outros também. O Feliciano levou essa conta de 158 mil até, digamos lá, o escritório lá que decide se vai ou não autorizar os gastos. E esse escritório não autorizou. Aí o que ele fez? Ele, não conformado, levou a uma espécie de segunda instância da Câmara para que decidisse se tinha que pagar ou não pelo tratamento de bruxismo e pela jaqueta também, que a gente está vendo que o dente do Feliciano está bem branquinho, né? E esse tratamento é caríssimo. Deve ser o grosso do dinheiro. E aí, esse comitê, que é composto por 7 deputados, decidiu que sim. Seus próprios colegas, os seus pares, decidiram que sim. Que a população tinha que pagar os 160 mil. Por 4 votos,
a 3. A espera por uma consulta, por um exame no SUS, pode chegar até 7 anos. Exato. A gente, um dia desse, na Rádio Bandeirantes, mostrou o caso de um homem que recebeu um telefonema de uma agente de saúde avisando que havia saído o exame do pai desse homem que já havia morrido há 3 anos. Exato. Essa é a situação Nossa Senhora. do brasileiro. Os deputados e senadores têm à sua disposição, lá na Câmara dos Deputados, numa época que foi comprado e licitado, uma máquina de ressonância magnética, aquelas que você entra num tubo para fazer exames mais Super detalhados. sofisticada. Eles têm direito a motorista, a gasolina, eles têm direito a todo tipo de regalia, mas para que pegar o carro e ir até o hospital Chato, particular? né? O carro que é Chato. pago também com dinheiro O público. carro que também é pago por nós, com gasolina que é paga por nós, é chato. Muito melhor fazer o exame ali dentro da Câmara mesmo, mais cômodo. E para isso eles licitaram essa máquina de ressonância magnética. Eu desafio qualquer um dos 513 deputados a sentar aqui nessa bancada e nos explicar exatamente por que isso é justo. Exato. Por que faz sentido que a população pague R$200 mil para cada um dos 513 deputados com gastos de saúde e que faça a comparação com o que é gasto com cada brasileiro normal. Está desafiado qualquer um dos 513 deputados, é só ligar para a nossa produção. Amanhã o senhor vai estar sentado, a senhora vai estar Exato. sentada Que aqui justifique isso. para justificar por que isso é correto. E como eu já sei que nenhum dos 513 deputados vai se prontificar a fazê-lo, Obviamente. eu parto do princípio, portanto, que eles não conseguem explicar por que isso é justo. Ou seja, entendem que isso é injusto. E se entendem que isso é injusto, por que não mudam essa situação? O brasileiro não votou em massa por mudança na última eleição, não mudou boa parte do parlamento, não trocou uma ótima parte dos senadores e deputados. O que essa nova geração que está entrando agora tem a dizer a respeito disso? Onde estão os projetos de lei? Onde estão as propostas de mudança para que a gente pare de simplesmente se indignar à distância e possa, de fato, acompanhar alguma alteração nesse sistema de castas que tomou conta da política brasileira? O desafio está feito, se não de comparecer aqui, de trabalhar para que a gente possa se orgulhar de uma mudança positiva, finalmente, nessa barbaridade que a gente é obrigado a noticiar aqui. E, pastor, bom sorriso para o senhor. Um sorriso nosso aqui, ó. Aliás, quanto custou o seu tratamento de bruxismo, Joana? Você fez o mesmo tratamento Eu fiz o que o mesmo pastor? tratamento ano passado, eu fiquei 2 semanas fora porque Você pagou? Não, eu fiz pelo... a cirurgia eu fiz pelo plano, só que eu tive que pagar o tratamento do bruxismo. Porque o que acontece? Bruxismo é quando você range os dentes, que pode ter consequências. Quanto custou? A placa é entre 250 e 500 reais. E depois, a placa, que é o único tratamento, o médico explicou, o único tratamento para bruxismo é usar a placa, não tem outro. Se você tem bruxismo, ou você trata com meditação, yoga e cuida da tua saúde mental e emocional para você não se sentir mais ansioso. Quanto custou o tratamento inteiro? É só a placa, é entre 200 e 500 reais, só não tem Tem uma outro diferença tratamento. de valor aí. Deputado, pague seu tratamento. Só isso. Paga, olha.